Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. De um moço que ele foi acusado, né? Ele era um praticante de satanismo e ele tinha na porta da casa, parece que tinham reuniões e tal, e ele tinha na porta um pentagrama e apareceram 2 crianças mortas. Sem os pés, sem algumas partes do corpo. E parece que o pessoal ali da prefeitura e o delegado, eles eram de uma igreja. E o delegado odiava aquela casa que funcionava, que tinha aquela estrela, aquela casa do capeta que tinha ali. Quando apareceu as crianças, ele mandou prender o cara. E todo mundo, mas prender por quê? Prender por quê? Ele chegou e disse que ele foi na igreja e que o pastor dele tinha feito uma revelação dizendo que ele era o acusado, porque ele era um servo do diabo. Uhum. Só que ele pegou, colocou isso ali nas coisas, prendeu o cara, deixou o cara preso mesmo, depois prendeu a mulher do cara, fez da vida desse homem um inferno. E depois, quando foi levantada a lebre, né, que ele conseguiu um advogado, aí ele consegue esse advogado, e até o nome, isso é um livro também, chama O Caso Bruxo. Eu esqueci o nome do advogado agora. Do caso. Charles, procura pra mim o nome dele. Marco Antônio Meija, acho que alguma coisa assim. E ele que defendeu, tá? E ele ficou preso por dias e ele só saiu porque esse advogado abraçou a causa e tirou ele de lá. Quando eles foram olhar a situação do inquérito, por que ele estava preso? Tava lá como a causa, revelação divina. Ah, foi usada como prova. Isso, esse é o caso. Ó, ali, tá vendo? Esse é o portão. Uhum. Ele, de fato, tá? Ele é um satanista. E aí a gente entra no... Ó, ali é o livro, Caso Bruxo. O autor é o próprio advogado. Ele usou a revelação como prova. Ele usou a revelação como prova. Entendi. Ele passava todos os dias nesse portão. E ficava Com puto da cara. muito ódio. E aí, quando eles encontram, tá vendo essa foto que tem uns sacos azuis ali, aqueles sacos, eles são as crianças, tá? A gente não precisa, tá vendo? A gente não precisa, ó, aqui é tal pedaço, aquele pedaço. Uhum. Não. Só que eles não se importaram. Ele não se importou, por exemplo, em saber quem eram essas crianças. Uhum. Ele só... Marco Alfredo Meija. É ele mesmo. E ele é super simpático, eu sigo ele no Instagram, ele posta bastante coisa interessante, assim, esse advogado. E aí ele começou a fazer a defesa, essa é a esposa, tá vendo? Prenderam ela também. E aí eles encontraram, as provas eram essas, desce, mais um pouquinho, Caio. Ali, ó, tá vendo ali uma roupa de cachorro? Isso é normal, tá? Dentro do satanismo, colocar uma roupa com um animal, uma fantasia de animal. Eu já posso explicar isso pra vocês e por que eu tô falando com tanta tranquilidade também. E assim, foram pegando tudo, tá? Pegaram essas coisas, pegaram aquele altar ali. Tinha um altar. Ali em volta tinham doces e tinha algumas comidas e tal. Semelhante, porque eu nunca fui, né? Então eu posso dizer semelhante por fotos a uma, sei lá, um candomblé ou uma religião de Umbanda. Uhum. Mas tem ali uma outra entidade, tem outras coisas, mas tá vendo que acho que ali eu acho, tá? Que é um preto velho. Tem algumas coisas aí, mas a religião dele era o satanismo. Uhum. E por causa disso, por ter essa religião, ele foi preso. E o motivo era esse. Ele ser satanista e ele teve uma revelação divina. Depois eles afastaram esse delegado. Aí teve um novo inquérito, não provaram nada, não conseguiram provar nada. Mas ele perdeu, ele era um empresário, ele perdeu muitos bens, ele perdeu contratos, ele perdeu muita coisa. Porque agora ele mesmo fala numa entrevista que não importa, ali são as festas, tá vendo? São as festas e tal. É assim mesmo, porque eu já li alguns livros sobre o tema. Normalmente é assim mesmo. Sobre satanismo? Hã? Sobre o satanismo. satanismo, Só que a filosofia é outra, né? Então, o Satã deles não é o Satã bíblico. Ah, entendi. Então, é aí que mora, né, a diferença. Uhum. E aí, por causa disso aí, ele acabou preso, né? Então, aí o que acontece? Você vai lá e você vê uma coisa dessa acontecer. Não tem como você não se envolver. Você vê uma pessoa pagando ali por uma coisa que
Não fez, a vida dele se destruiu, porque além dele ter perdido muito financeiramente, ele perdeu contratos, ele perdeu coisas e também não pode sumir uma criança no lugar, que eles já estão na cola dele. Então foi uma pessoa que me deixou assim, eu fiquei muito chateada porque a intolerância religiosa, eu vejo muito isso em caso criminal. E qual foi o desfecho? O que tinha acontecido de fato? Ninguém sabe. O desfecho foi que o advogado conseguiu libertar ele da prisão. Ele chegou a ficar preso um tempo. Agora, eu não lembro certinho, mas acho que foram 3 meses que ele ficou preso. A esposa dele foi presa totalmente fora. Parece que ela foi presa até numa prisão masculina junto. Uma coisa totalmente assim... Olha, eu arrisco dizer que se ele não tivesse sido solto logo, ele não acabaria morto. Porque quando você chega num lugar que era um interior, né? E você diz assim, ó, esse cara aqui mexe com o capeta, porque é assim que a pessoa vai falar. Eu não sei qual é o grau de tolerância das outras pessoas, matou criança ainda. Isso é pegar... Então, assim, aí o cara penou pra caramba, era um cara com uma vida estruturada. E essas festas que acontecem, elas começam, na verdade, em 1969. Que é quando o Anton LaVey ele faz a Bíblia de Satã, a Satan Bible, e funda essa religião. Só que isso é tudo alegórico. No começo eles não tinham nada, então tem uma Bíblia, e tem também, eu fiz um vídeo da Bíblia de Satã. E quando você lê a Bíblia de Satã, você percebe que não, que ele é só um anjo que discordou de Deus. Como se fosse assim, Deus era muito mandão e ele pensava diferente. Ele era o diferentão. E aí ele decidiu viver a vida dele. É o filho que não concorda com os pais e vai viver a vida dele. Tira toda aquela parte, né, bíblica. E eles acreditam aí que, com certos rituais, certas coisas... Tem quem diga que eles, na verdade, não recebem nenhum tipo de espírito, nem nenhum tipo de favor, nem nada. Tem pessoas que dizem, né, outras coisas, mas aí eu também não sei. Porque, por exemplo, talvez... Se fosse nos Estados Unidos, que foi onde começou, acho que foi na Califórnia que começa, né, o satanismo mesmo de LaVey, não teria, por exemplo, um preto velho. Que é uma coisa totalmente, né, nacional. Então, eu não sei se mistura outras coisas. Mas em nenhuma religião dessa se sacrifica crianças. A noção de que Satã é mau vem de onde? Vem da nossa cultura. Para eles não é mau. Para eles não é mal. Inclusive, tem umas coisas, eu lembro que até quando eu li, eu só tenho ele, né, pra tirar sarro, então, né, passa falando o tempo inteiro. Tem umas regras que você até concorda, assim, você até fala, putz, isso aqui faz algum sentido. Tipo quais? Porque, por exemplo, se alguém te der um tapa, aí na Bíblia tá, né, você dá outra face. Na Bíblia de Satã, não. Tá dizendo, você mete logo um chute, derruba ou mata. Porque assim, pra ele aprender que ele não pode fazer isso com você. Então, tipo, dane-se, a outra face é o caramba. Mete um socão, entendeu? E tanto que quando eles soltaram ele deu a entrevista, ele disse o seguinte, eu desejo muito mal para essas pessoas. Porque eu quero que eles sintam para eles aprenderem a nunca mais fazer isso. E aí, rapidamente, eu percebi que isso era uma regra, né, que esse discurso dele enquadrava, de fato, nas regras do livro, da Satan Bible, do Anton LaVey. Então eu pensei, bom, o que ele pratica é o satanismo de LaVey. E aí o negócio do cachorro, o que era aquilo ali? Aquilo ali são só fantasias. Eles colocam fantasias, é como se fosse assim, para que vira, na verdade, uma grande farra. Pelo menos em LaVey virava. De tudo, tá? De farra era 1969, então você já imagina, entra a era New Age. Já mistura um pouco, né? De substâncias ilícitas. Ó, aqui substância ilícita, droga. Pode falar droga, né? Pode. Já entra um pouco de droga, entra um pouco de orgia, né? Então entra... E você, fantasiado, ninguém sabe quem você é. E podia tudo, né? Podia, você põe lá uma fantasia de cachorro e vai, entendeu? Entendi isso aqui. Então, esse caso chegou em ti como? Tu descobriu no noticiário? Eles que entraram em contato? Não, na verdade, esse caso ele veio por uma inscrita do canal e era da cidade dela e ela pegou e falou, olha, dá uma olhada nesse caso.